Bom dia. Além do depoimento que o senhor deu na audiência de instrução perante a juíza, como mais, de que outras formas, o que mais o senhor teria a dizer para rebater, de repente, a denúncia, as acusações das quais o senhor é acusado de desvio de dinheiro na obra aqui da Casa de Líderes e também de ameaça de testemunha no decorrer do processo? Certo. Então, só para dizer assim que a denúncia foi feita porque algumas pessoas não acompanharam todo o desfecho, o desenvolvimento da reforma e interpretaram um pouco mal, porque eles achavam que a gente pagava uma pessoa e a gente não pagava uma pessoa. A gente contratou, nós fizemos orçamento para desenvolver o trabalho nessa casa, foi feito vários orçamentos, né? E a empresa que ganhou orçamento, digamos, da parte elétrica, parte hidráulica, parte de água quente e fria, e também outros que fizeram o serviço foi feito, então, foi feito praticamente com todos eles, a gente fez o orçamento, e realmente o que fez mais barato, e a gente percebe que é um serviço de qualidade, como vocês podem ver a casa, não teve problema nenhum. E com relação às ameaças de morte que andaram falando, isso tudo na verdade é mentira, né? É mentira, até porque ficaram praticamente 10 meses me seguindo, me cuidando e não tem uma prova assim, cabal, uma prova concreta que realmente diga que eu ameacei. Então, não faz parte do meu feitio, eu não ameacei ninguém de morte. Bom dia. Olha, o impacto que a gente acompanhou desde o início, né, na sociedade, foi bastante grande. A sua opinião, o senhor acha que precisava tomar todo esse impacto na sociedade, saindo de Guarapava, quase a nível de Brasil, uma situação como essa, padre? É claro que não, e a gente até pede desculpa à sociedade, né? As pessoas da igreja, as pessoas que me conhecem, eles não acreditaram, né, no que foi comentado, no que foi produzido, no que foi tecido aí nas redes sociais, né? Então, claro que não precisava ter acontecido isso. Mas teve algumas pessoas que se acharam no direito de denunciar e praticamente foram e falaram até ao Ministério Público coisas que não procedia e que não era verdade. Então, realmente não precisava ter chegado a esse ponto. Mas pessoas que se acharam no direito de fazer denúncia e acusar, e por isso aconteceu todo esse desfecho. Cristiano, bom dia, padre, tudo bem? Bom dia. Eu queria voltar de novo nessa questão da contratação do serviço, que na denúncia do Ministério Público diz que houve um superfaturamento. Como é que o senhor avalia esse valor que foi pago? A senhora acabou de contar que não foi uma pessoa só, então isso teria justificado um valor um pouquinho acima de mercado, segundo a Justiça? Correto. Então, primeiro fizeram denúncia dizendo que era uma pessoa que recebia mais do que um defensor público ou igual, né? Só que as pessoas não tinham conhecimento do que acontecia na reforma, na obra. Então, a gente contratou uma empresa chamada ML Bueno, né, para desenvolver o trabalho claro, a empresa geralmente tem os seus funcionários, né, tem os seus carros para poder levar material, buscar material, o ferramentário, né, maquita, furadeira, rompedor, então tem tudo um custo e também tem por trás de tudo isso as suas despesas com outros equipamentos. Então foi uma empresa que fez a reforma para nós, né, da Casa de Líderes, uma não, várias empresas, né, que aqui trabalharam. E os orçamentos que a gente fez com empresas maiores, né, e também foi no momento podemos dizer assim, do boom imobiliário, que 2013 e 2014, né, a mão de obra estava escassa. E a gente até procurou outras empresas e o orçamento deles era aquém do valor dessa empresa que a gente contratou e que executou o serviço como está aí realizado. Partindo para uma questão um pouco mais da sua parte, da sua intimidade, do seu consentimento, da sua consciência, o senhor pensa que houve motivação pessoal na denúncia, já que, por exemplo, os valores apurados de superfaturamento não seriam valores tão altos assim, se for pensar em denúncias desse tipo?
que houve mais intenção e motivação pessoal do que né, necessariamente econômica? Concordo com a pergunta e não tenho dúvida que foi realmente um pouco pessoal, um pouco assim, para satisfazer o ego de algumas pessoas, né? Porque a gente procurou desenvolver um trabalho junto com equipes aqui e realmente precisava ter feito esse trabalho e foi feito e ficou de ótima qualidade, podemos dizer assim. Então, eu vejo que realmente foi um pouco pessoal. E algumas pessoas foram induzidas, né? Algumas pessoas foram induzidas, foram cooptadas, né, a falar o que não devia, o que não é verdade. Eu tenho direito a uma perguntação, posso fazer? Então, depois a gente... Ok. Padre, no seu depoimento em juízo, o senhor disse que encontrou uma diocese quebrada, falida. O senhor afirmou que a diocese estava precisando vender terrenos para sobreviver. Segundo minha fonte, o padre Leonardo administrou a diocese com seriedade. Eu tenho conhecimento de que o saldo deixado por ele em caixa era positivo e considerável. Também tenho conhecimento de que ele vendeu apenas um terreno, apenas um, antes de deixar o cargo, 2 anos antes de deixar o cargo. Então, como é que o senhor afirma que a diocese estava quebrada? Eu não falei que a diocese estava quebrada, eu falei que a diocese passava por momentos de dificuldades, né, porque as entradas que nós tínhamos eram poucas. E as entradas normal que nós tínhamos não tinha condições de fazer reformas como realmente foi feito, não só aqui, em todos os prédios que necessitava, e também precisava fazer mais investimento nos seminários, né? Então, inclusive, quando eu cheguei, estava para vender, nós temos uma chácara de 10 alqueires, estava para vender, inclusive, e eu segurei e não deixei vender. Obrigado. Vitor Hugo. Sim, por favor. Ainda sobre essa questão da relação entre as paróquias e a diocese do ponto de vista financeiro, como o Jonas falou, o senhor também mencionou no seu depoimento alguma coisa como alguma modificação nos repasses das paróquias financeiros, né, para a diocese. Isso aconteceu mesmo? É por isso que as entradas eram menores, como o senhor imaginava, e isso que pode ter levado, ou isso que motivou a Mitra, a parte econômica da Mitra, a buscar outras formas de fazer essa reforma? Sim, é claro, né? Então, a nossa diocese, antes tinha dificuldades, até porque nós não tínhamos assim, uma organização, nós não tínhamos assim, podemos dizer assim, informatização que era necessário. Então, a partir do momento que se informatizou, a partir do momento que interligou, a partir do momento que começamos a trabalhar integrado as paróquias com as dioceses, então é lógico, quando acontece uma organização, tudo melhora. E foi aonde que melhorou, posso reafirmar, praticamente em pouco tempo nós triplicamos a receita que nós tínhamos de costume, tanto mensal como anualmente na nossa diocese. Já como foi citado também pela companheira, se foi motivado pela parte pessoal, né? Agora eu pergunto para o senhor, em relação à parte política, será que também teve algum interesse nessa situação ou o senhor acha que não? Olha, eu desconheço, assim, pode ser que até tenha, né? A gente não sabe a intenção, o coração das pessoas que falaram tanto, até confundiram, falaram que as minhas reflexões eram mais política que, digamos assim, do que evangélica, né? Então, cada um tem a liberdade de interpretar, de se posicionar, né? Mas eu fico muito tranquilo porque procurei sempre trabalhar conforme a nossa igreja manda, a CNBB, os documentos, né, que vêm também do Vaticano, que vêm da CNBB. Então, a gente procurou sempre caminhar com as diretrizes da CNBB, da nossa igreja no Brasil. O senhor continua com o trabalho normal na igreja? Continuo como ecônomo, né, administrador da diocese, né? Até posso afirmar para vocês que na época, quando
quando tudo aconteceu, os primeiros indícios, conversei com o Dom Wagner e perguntei a ele se ele queria que eu deixasse o economato, como diz, né? Aí, como ele vinha acompanhando, e tudo que eu fiz aqui, tanto nas reformas, nos investimentos que nós fizemos na diocese, eu nunca fiz por minha conta sozinho. Sempre conversava com ele, e as partes mais pertinentes nós levávamos os conselhos competentes que o bispo tem. Então ele falou, não vejo que você está fazendo nada errado, pode continuar teu trabalho. Eu continuei animado, e assim eu continuei investindo e administrando, e estou aí com todo o amor, né? A gente faz com muito amor o trabalho que eu desempenho nessa função que eu exerço. Uma pergunta mais direcionada ao advogado, talvez o senhor também quiser falar. Em que momento está o processo hoje? E, porque ele já vem há algum tempo, quais serão os próximos passos desse processo? Aí eu passo a palavra, então, ao advogado que está... Então, com relação à pergunta feita, como está o andamento do processo, inclusive a Mitra Diocesana, como não tem nada a temer, disponibiliza o número do processo para quem quiser acessar o processo, pede para algum advogado das instituições dos quais os senhores fazem parte e acessem o processo. Não tem nenhum segredo de justiça, é público. O número do processo é 000 5930 26 2016 8 16 0031. O processo está disponível. Seria interessante as pessoas todas acessarem e ouvirem os depoimentos na íntegra, né? Porque muitas vezes houve-se parte do depoimento e aí muitas vezes pode chegar a uma conclusão equivocada por não ter o conjunto, o contexto todo do trabalho e dos depoimentos. Então, o número do processo está disponível. Ainda existe algumas testemunhas a serem ouvidas e tão logo essas testemunhas sejam ouvidas, aí provavelmente aí a juíza que está presidindo o caso vai proferir uma sentença. Doutor, pois não. Como é que vocês avaliam o trabalho do Ministério Público, especialmente o fato de ter aceito uma gravação supostamente feita de forma clandestina e anexada no processo? As supostas ameaças também. Com relação ao trabalho do Ministério Público, ele tem essa prerrogativa, né, de investigar e de denunciar o trabalho dele, né? Ele fez o seu trabalho baseado em algumas informações que foram lhe passadas, com respeito digamos assim, a se isso vai ser procedente ou não. Por isso que existe o processo para avaliar as provas agora, os dois lados, a acusação e a defesa, e entendemos aí que o Ministério Público foram levadas informações distorcidas ao Ministério Público, tanto é que já foi narrado pelo Padre Sérgio, que foi contratada uma empresa na qual tem seus custos normais, tem seus funcionários, trabalhava com 2, 3 empregados, e a ideia que foi levada ao Ministério Público é de que uma pessoa só trabalhava e que essa pessoa ganhava o valor total. O valor é para a empresa. Mas essa gravação, geralmente gravações tem que ser com autorização judicial. É uma gravação clandestina, de supostas ameaças. A pessoa que fez a gravação fez de uma forma clandestina, né, fraudulenta, naturalmente que ela não tem legalidade alguma, não vai ser chancelada pelo juízo, e mesmo que venha a ser chancelada pelo juízo, vai ser impetrado algum recurso buscando a nulidade dessa gravação. Eu também, porque eu também tenho a formação, sou bacharel em Direito, e esse procedimento realmente é ilegal, né? Agora, dizem que é legal, né? Mas eu confio na decisão da juíza, né? E ela saberá o que fazer e espero que ela faça realmente acontecer a justiça. Padre, o senhor disse e voltou a afirmar agora, há poucos minutos atrás, que antes do senhor assumir não havia nenhum tipo de controle das paróquias, que o sistema não era informatizado. Segundo o meu conhecimento, existia um programa nas paróquias chamado Cleros, inclusive, né, onde os secretários faziam todos os lançamentos nesse programa, e esse programa não permitia alterações, ou seja, uma vez feito o lançamento das entradas, coletas, dízimos, capelinha, tudo uma vez ali lançado, era saído um recibo e o sistema não permitia alterações. Ou seja, o senhor falou em juízo que era uma bagunça, que não havia controle nenhum, inclusive que permitia que valores lançados
pelos secretários pudessem ser alterados. Mas existia um serviço informatizado, inclusive, o chamado Cleros. Eu não consigo entender essa questão. O senhor disse que não existia, mas o sistema existia. O senhor apenas, até onde eu sei, o senhor modernizou um sistema interligando com as paróquias, mas o sistema existia e era controlado. Isso é uma afirmação sua, mas existia um programa, nem sistema não era. Era um programinha que existia, chamado Clero, realmente, e eu não falei que estava numa bagunça. Eu falei que precisava melhorar e que antigamente não se tinha o costume de lançar, por exemplo, cada fiel que dá seu dízimo, lançar individual. Então, isso eu afirmei, mas eu não falei que estava bagunçado. Eu falei que precisou melhorar e o resultado está aí. Nós conseguimos um ótimo resultado com o sistema e, é claro, cada padre também, na medida que foi entendendo, foi compreendendo, foi também ajudando na informatização e graças hoje o que nós temos, o que nós fizemos, o que nós conquistamos, não foi, claro, só com o programa, mas foi também com a formação que nós trouxemos para o clero, mostrando, tivemos vários cursos aqui que a gente percebeu que era necessário, tipo gestão eclesial e outros cursos que a gente fez para o clero. Então, hoje, posso dizer para vocês que o nosso clero hoje sabe e tem consciência que realmente o sistema, e também com a ajuda dos próprios padres e leigos, pessoas engajadas da igreja, graças a essa ajuda, essa soma de esforço, chegamos aonde nós estamos hoje, muito bem sucedidos. E a minha última pergunta é a seguinte, padre, se tudo sempre teve uma explicação, né? Por que tudo isso não foi explicado quando o primeiro grupo de padres levantou as suspeitas, isso em março de 2014, ou seja, há 3 anos atrás? Por que o que no meu entendimento teria evitado todo esse desgaste e todo esse escândalo que definitivamente manchou a imagem da Igreja Católica em Guarapuava? Por que isso não foi explicado desde o começo, há 3 anos atrás? Foi explicado, sempre foi prestado conta, pelo menos na minha gestão, sempre foi prestado conta, e inclusive ia para as paróquias um resumo da contabilidade, não só da mitra, do escritório, mas como de todas as paróquias. Ia para as paróquias e também eu falei com um grupo de padres, né, e eles não quiseram assim, acreditar nisso que eu estou falando hoje. Mas eu falei para o grupo de padre, todas as perguntas que eles me fizeram, inclusive nos fundos desta casa, eu respondi como estou respondendo hoje. Mas alguns não quiseram acreditar, né? E pediram que pediram para mim renunciar ao cargo, sendo que eles passaram por cima dos conselhos do bispo, passaram por cima do conselho presbiteral, passaram por cima do conselho do CODAI e passaram por cima também do colégio dos consultores. Então, eles não tinham legitimidade para fazer com que eu fosse destituído do cargo. Então, as afirmações do padre Ari Marcos na carta pública que ele postou no perfil, no Facebook, dizendo que várias tentativas foram feitas de reuniões com a diocese, com o senhor, com o bispo, para que fossem feitos esclarecimentos, e nessa carta do padre Ari, ele fala, inclusive com datas, meses e nos anos, que foram tentadas todas essas tratativas de esclarecimento sobre as suspeitas levantadas. Então, o senhor pode dizer que o que o padre Ari afirma naquela carta, ele está mentindo? Na verdade, é uma coisa pessoal dele. Ele se achou no direito de ele encampar e fazer justiça como se ele tivesse o poder do bispo, né? E ele não tem o poder do bispo. Quem tem o poder de legislar na diocese, de administrar e governar é o bispo. E ele, então, se achou no direito de montar um grupo de padres, né? E se achou no direito de fazer o que ele bem entendia. Então, a diocese tem os seus conselhos e precisa, as tomadas de decisões passam pelos seus conselhos. Padre, por fim, queria abrir a oportunidade para o senhor dizer alguma coisa sobre essa história toda ainda não foi dita de sua parte, e o senhor se sente, ou os membros da diocese sentem que essa história coloca a Igreja Católica sob desconfiança aqui na cidade, na região, de alguma forma? Ora, existem muitos comentários, né? Mas as pessoas que conhecem o bispo, que acreditam no bispo, que conhecem
os padres, que conhecem a história da igreja, né? Na história da igreja sempre teve, né, problemas, teve conflitos, é só conhecer um pouquinho da história da igreja, sempre teve. E a igreja sempre cresceu no conflito, sempre amadureceu. E às vezes até é bom que aconteça certas coisas para a gente poder melhorar aonde está se errando, se é que tem algum erro. Mas eu vejo assim que nós crescemos, todos nós crescemos espiritualmente, né? Todos nós crescemos em oração, todos nós crescemos até, posso dizer assim, na gestão eclesial, todos nós crescemos. Essa história mudou alguma coisa nas finanças da diocese? Já? Não, pelo contrário. Vem crescendo gradativamente, mesmo nesta crise que nós estamos passando a nível de Brasil, né? Mesmo perante esta crise, posso afirmar para vocês que a nossa diocese vem crescendo cada vez mais economicamente, graças a Deus e graças ao povo que acredita na igreja. Então não se paga mais com recibo, não se paga mais com notas emprestadas, se faz orçamento, 3 orçamentos para todo tipo de investimento na diocese. Isso não mudou também. É aconselhável fazer sempre os orçamentos, né? E a gente aconselha. Recibos também é um comprovante de pagamento, mas a gente já aprendeu que devemos fazer RPA, né? Então já vem sendo feito as RPA. Quando eventualmente surge um recibo, nós temos uma equipe agora já mais treinada, mais consciente, e os padres também e os conselhos das paróquias já tomaram consciência que hoje o governo criou vários artifícios, né? Por exemplo, SPED, todas essas coisas para poder fiscalizar. Então nós não precisamos assim denegrir e não precisamos também colocar documentos que não seja hábil para a contabilidade. Então hoje em dia eu posso dizer para vocês que a nossa diocese, graças aos padres e os conselhos das paróquias que realmente estão entendendo cada vez melhor que é uma necessidade, né? A nossa igreja estar sempre dando bom exemplo, e por isso então hoje eu estou muito feliz, muito contente, porque praticamente os padres já têm consciência, já têm formação para isso também, e está indo muito bem. Padre, só para finalizar, como que ficou a sua pessoa com acusações como essa? Quem conhece, como bem falou o senhor, quem conhece a sua pessoa sabe como funciona. Como que está o Padre Sérgio depois, desde que surgiu as primeiras, até os dias de hoje? O senhor já pensou até mesmo, como outras pessoas, em desistir ou não? Como que está hoje o Padre Sérgio e a partir de agora também? Olha, diante de todas as acusações que foram feitas, eu sempre rezo, oro para as pessoas que me perseguem, para as pessoas que não conseguem entender o meu trabalho, a minha posição. Eu sempre tenho essa atitude. E até porque nós, padres e pastores, posso dizer assim, temos consciência, somos conscientes que quem se coloca a serviço do Evangelho receberá 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, mais acumulado de perseguição. Então, isso não é uma novidade. E eu nunca me abalei porque a minha consciência não me acusa. E eu tenho, assim, a consciência tranquila e acredito muito em Deus e tenho muita fé. E esta fé, porque a minha vida se resume em 3 coisas. Eu gosto muito de trabalhar, fazer com muito amor, gosto muito de celebrar, né, de dar formação, rezar e estudar. Então a minha vida é resumida: trabalho, estudo e oração. E o trabalho para mim e o estudo tenho quase como um lazer. E até confesso para vocês, dia 17 de janeiro eu completei 19 anos de padre. E nesses 19 anos eu peguei uma férias na vida. E as minhas férias se resumem em trabalho para a igreja. Então eu sou muito feliz em poder prestar esse trabalho com todo o amor, com todo afinco. Em nenhum momento eu deixei me abalar, porque eu não devo, e tudo que me acusam, errei algumas coisinhas, a gente é humano, todos os padres é humano, o bispo é humano, mas esses erros a gente tem que tomar como exemplo para a gente melhorar cada vez mais. Então, a minha consciência é tranquila, eu não devo, eu não ameacei, eu não roubei. E eu peço assim que as pessoas, antes de emitir um juízo, veja o contexto da coisa, veja o contexto. Desde uma reportagem que sai na mídia, tem que ver o antes. Quando eu quero falar alguma coisa, eu falo, antes era assim, hoje nós estamos assim.
Então, sempre é bom pegar o contexto para entender melhor e não emitir juízos, ou melhor, pré-juízo. E a gente sabe que pessoas fazem pré-juízo que causam dano irreparável, praticamente, e além disso também tentam denegrir a imagem de uma pessoa. Então, eu não me abalei, não me abalo e continuo cada vez mais animado para trabalhar, para rezar e para estudar. E, inclusive, viajarei hoje para começar o 3º mestrado da minha história na igreja. 2 mestrados e agora é o 3º. Obrigado. Casey? Uma última questão. O senhor afirmou, e deve ser de conhecimento de todos nós, que uma decisão como a construção ou mesmo reforma de um prédio dentro da diocese não parte de uma decisão própria pessoal de uma pessoa, mesmo que seja um cargo de econo. Nesse caso, o senhor citou conselhos por quais passaram a esse tipo de reforma, esse tipo de decisão, porém a responsabilidade das denúncias recaem exclusivamente ao senhor. Como fica essa hierarquia dentro da Igreja Católica de Guarapuava nessas questões de denúncias? Por ter ficado exclusivamente com o senhor, de um certo modo, outras hierarquias teriam ficado de fora dessas denúncias que também deveriam estar. Como o senhor pensa essa situação? Realmente é uma boa pergunta. Tudo que se faz, pelo menos nas igrejas, né, se começar lá pelas capelas, tem um conselho. A paróquia tem um conselho. A diocese tem 3 conselhos. Tem o CODAI, que é a parte administrativa, que lá temos advogados, tem engenheiros, tem empresários, tem agricultor e também tem médicos, né? Então, nós temos uma equipe que é a parte da equipe de finanças que se chama CODAI. E tem também o colégio dos consultores, que o bispo consulta também, e o colégio presbiteral, que é o representante dos presbíteros. Então, tudo que se faz na diocese, geralmente é refletido por esses 3 conselhos. E o bispo, então, ouvindo os 3 conselhos, mesmo assim, ele tem o poder o poder executivo, legislativo e judiciário dentro da diocese, o bispo diocesano. Então, ele vai ratificar ou não. Então, nesses casos, quando a gente pretendeu fazer a reforma, foi refletido, dialogado, debatido nos conselhos, e por isso, então, decidimos, veio os engenheiros, fizemos um laudo, uma avaliação, uma visita na casa, para ver se compensava reformar ou não. E daí, a partir da fala dos engenheiros, então, decidiu-se reformar, e com o aval do bispo e desses conselhos. Aí a questão de ser responsabilizado, porque eu sou o administrador, né, e tenho procuração pública para assumir a responsabilidade de contratar, de demitir quando necessário. E por isso, então, recaiu sobre mim dizendo que eu estava favorecendo pessoas com o dinheiro da mitra, e que isso não é verdade. E eu tenho a consciência tranquila e pode perguntar, e o juízo, eu espero que perceba isso, que na verdade muitas pessoas foram induzidas a acreditar que eu andava superfaturando. E os conselhos que o bispo tem acreditam em mim, e muitos deles foram ouvidos pelo Ministério Público, foram ouvidos pela juíza, e eles têm consciência que eu não desviei nada da nossa diocese. Pelo contrário, dou a vida por essa diocese. Pessoal, a gente tem... Ele voltou a falar da reforma, só para eu entender, o mestre de obras contratado para fazer a construção da nova catedral lá no centro, ele recebeu o salário do sindicato em torno de R$ 2.750, R$ 3.000, correto? Certo. Para fazer a reforma aqui na Casa de Líderes, foram contratados 2 mestres de obra, ganhando em torno de R$ 6.000 cada um. Por que essa disparidade nos valores? Sendo a construção da nova catedral, naquele tamanho imponente, e a reforma da Casa de Líderes menor. Então, por que um mestre de obras lá, ganhando o piso, 2.750, e aqui 2 mestres de obra ganhando em torno de R$ 6.000? Por que essa diferença? Tá, então quero que vocês depois façam uma visita nesta casa e filme todos os departamentos. Esta casa, ela tem 2.992 metros quadrados, só essa casa. E do lado tem mais um salão social de 630 metros quadrados. E esta casa,
o quadrado dela de 2.900, praticamente 3.000 metros, é bom que vocês vejam quantos quartos e quantos banheiros ela tem, e quantas salas, né? 48 quartos, né? E 49 banheiros que tem nos quartos, né? E daí tem mais os banheiros coletivos. E esta casa precisava fazer uma reforma e precisava também ter agilidade. E, claro, o mestre de obra realmente era 2.780, mas isto é, trabalhando 8 horas por dia. E as pessoas que trabalharam aqui, que eu precisava que fosse ágil na reforma, e fizeram muito bem feito, que vocês podem observar, eles ganharam por metro, era R$12 o metro para fazer, e eu acertei com eles para eles reformar 45 banheiros e fazer 3 banheiros do salão social, que depois vocês podem observar, né? 2 para pessoas portadoras de deficiências especiais e mais um para o caseiro. Então a gente empreitou esses banheiros por R$25 mil. E esses 2 mestres de obra que a gente registrou fizeram também toda a cobertura dos dormitórios e desses corredores que dá para os dormitórios. Então eles fizeram a R$15 o metro trocar essa cobertura. Aí nós registramos eles como mestre de obra para dar uma segurança a eles, né? Dar uma segurança, isso eu falei em juízo, para dar uma segurança, porque eventualmente poderia cair, porque o telhado era muito, muito podre, poderiam cair e se machucar. Então, mas era por metro, e a gente contratou eles, e eles fizeram então por metro, e eles fizeram em 4 meses. Por isso que eles ganharam uma média de 6 mil e alguma coisa por mês. Só que eles começavam 7 horas da manhã e não tinham hora para parar. E eu tenho testemunha, inclusive falou em juízo também, que muitas vezes chegava aqui 10, 11 horas da noite e estavam trabalhando ainda. Então, o mestre de obra pode ganhar, sim. O mínimo que eles podem ganhar, trabalhando 8 horas por dia, é esse valor, concordo. Mas na CLT não fala que você deve pagar só o mínimo. Se ele trabalha mais, é lógico que ele pode ganhar mais, como hora extra ou como rendimento na sua produção. Então, por isso que não foi superfaturado. O trabalho que eles fizeram, eles ganharam o valor de mercado, que era R$12 o metro de piso corrido.